Diz sobre salvação exatamente a uma pessoa que estava em perdição, trazendo para nós que nós realmente precisamos de salvação, porque de nós mesmos não conseguimos mudar a situação da nossa própria vida. É comum que o gênero humano é pecador. O homem peca a todo instante e toda hora. E ele só consegue se livrar desses pecados se ele se aproxima de Jesus Cristo e ele pede misericórdia a Deus. Isso que eu li está exatamente contando a história de um homem chamado Zaqueu, o qual ele, sendo judeu, ele trabalhava e ele era um publicano. Era uma pessoa dentro de Jerusalém, dentro de Israel, morando em Jericó, por causa do ofício ao qual ele exercia. Trabalhava de forma que ele trabalhava para outra nação. Era um homem que se empregou logo cedo no ofício e logo se torna ele chefe do publicano. E todos que ficavam ali a corregedoria em cobrança de imposto chegavam-se a ele. Esse Zaqueu, ele foi preparado para isso, uma boa educação, foi preparado para estar fazendo o melhor. Zaqueu era o orgulho dos seus pais. Zaqueu era o orgulho para eles, porque pensaram em seus corações: vamos dar o melhor para ele, ensinar os princípios que o Senhor manda e dar a ele a melhor educação. Cresce-se Zaqueu, homem pronto, um homem que seria um orgulho para sua família. Mas quando ele chega à fase adulto, se emprega numa situação muito difícil em sua vida, onde ele começa a agora não andar segundo a vontade de Deus. Ele agora pega-se no momento que ele era uma pessoa de alta autoridade em Israel. Ele agora começa a sugar dos seus próprios irmãos. E ele começa a furtar, mesmo ele tendo emprego, mas começa a andar em caminhos escabrosos. É assim que acontece nos dias de hoje. Pessoas ansiosas em querer se tornar ricos à pressa, e eles começam agora a tomar posições que não era para tomar, e é aquilo que ele começa a botar a mão naquilo que não era dele, começa agora a colocar os seus pensamentos naquilo que não interessa para ele. O que é isso? É ansiedade, é o homem querendo ser feliz, e ele busca a felicidade nessas coisas, ele busca os prazeres da sua vida nessas coisas. Quando ele sai da vontade de Deus, ele sai e começa, é como ele, um peregrino sobre a terra. Sem a graça de Deus, o homem, ele fica um homem derrotado. Mesmo ele se tornando rico e muito rico, ele mesmo assim, sem Deus na sua vida, ele se torna um homem derrotado, um homem sem nada, porque é o Senhor quem dá para nós a felicidade, é o Senhor que proporciona para nós a saúde, é Ele que nos dá a paz, é Ele que nos dá a alegria. Então, se o homem bem pensar, ele devia ficar exatamente naquilo o qual Deus tem preparado para ele. Esse homem chamado Zaqueu se torna um publicano. Uma das formas de ele querer agora, não somente era um trabalho como outros, mas ele agora se corrompe naquela função que ele está. Quantos estão agora se corrompendo no seu trabalho, tirando uma ferramenta escondida, tirando um dinheiro escondido, tirando alguma coisa escondida para ele, dizendo: meu patrão tem muito, ele pode muito bem colocar aqui, eu não tenho. Eu quero dizer para você que o que você está fazendo, e você sabe que é errado e não está na vontade de Deus, porque Deus não te colocou no emprego para que você venha ser salteador naquele lugar. Você tem que honrar, porque foi o Senhor que abriu a porta para você. Você tem que honrar, porque foi o Senhor que, quando você não tinha emprego, quando você estava passando por dificuldade, foi Ele que abriu aquela porta para você.
Zaqueu estava passando exatamente por isso. Ele agora estava autoconfiante. Ele não se importava se as pessoas não gostavam dele, mas aqui uma multidão tinha raiva dele. As pessoas não queriam saber dele, porque ele era um corrupto diante da sociedade, e ele queria crédito, e ele queria fama, e ele queria honra. Mas não tem honra para aqueles que andam de maneira dessa forma, errando toda hora e todo instante. Não há honra para aqueles que andam de forma que vem a sociedade já a marginalizar ele. Não existe honra para quem faz furto de maneiras incorretas, como ele estava fazendo. Ele estava empregado, mas estava furtando. Ele estava com bom emprego, mesmo assim estava furtando. Ele era uma vergonha para a sua família, ele era uma vergonha para a sociedade. Já ninguém mais conversava com ele, já ninguém mais se aproximava dele, já ninguém mais queria conversar com ele, porque ele seria um sinal de vergonha. Aquele que se aproximasse de Zaqueu seria uma pessoa igual a ele, como aquele ditado que todos diz: me diz que com quem tu anda, que eu te digo quem tu sois. Esse Zaqueu estava totalmente desmantelado a sua vida, mas ele ouviu falar de Jesus. E o bom é quando ouve falar de Jesus, como você está escutando agora a mensagem do Evangelho. O bom é ouvir falar de Jesus. E o que é isso? É que Jesus é quem vai te dar o escape de você sair dessa situação. É Jesus que vai te dar a condição de você sair desta situação. Zaqueu ouviu falar de Jesus, e de forma que ele ficou impressionado. Ele ouvia falar que ele fazia milagres e prodígios. E antes de ele chegar em Jericó, antes de ele entrar pela cidade de Jericó, no caminho que ia para Jericó, havia um cego, e ele sabia da história do cego. Ele se emociona quando ele ouviu falar que o cego estava ali na beira do caminho e clama por Jesus, e o Senhor manda chamar o cego até ele e cura aquele cego e sara aquele cego da situação que ele se encontrava. Aí esse homem agora se impressiona, porque ele entra na cidade, e onde Jesus estava passando havia sempre uma multidão, mas ele não podia se aproximar, porque ele sabia que não andava bem diante da sociedade, ele não estava bem diante da situação do povo daquela época, e ele não se aproximou. Mas ele pensou em seu coração: eu vou subir nessa figueira brava, uma árvore que não dava fruto, tinha aparência de uma árvore frutífera, mas não dava fruto. Se comparava aquela árvore com o próprio Zaqueu, que tinha aparência, tinha condição, mas ele não trazia bons frutos, e era como se fosse a mesma coisa ali. Ele sobe naquela árvore, e ele queria ver Jesus de longe, até porque ele era um homem de pequeno, de altura. Ele olha para Jesus, ele contempla o Senhor pregando, ele contempla o Senhor fazendo milagre, ele contempla o seu coração ali, se abate naquele momento. Mas chega-se o Senhor Jesus, se aproxima daquela árvore e olha para ele e diz para ele: desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. O Senhor convém entrar na tua casa se você está quebrantado, se você realmente precisa de uma mudança para a sua vida. O Senhor entra na tua casa se realmente dentro do teu coração está chorando pela situação que você vem andando. Se Jesus entra na tua casa, se você olhar para você mesmo e ver que você precisa de uma mudança, Jesus entra na tua casa. Se você olhar para si mesmo e reconhecer que é pecador e que tem falha e precisa mudar a sua vida, se você não reconhece isso, ele nunca vai entrar na sua casa, nunca, porque o Senhor Jesus, ele é educado, ele entra na onde ele é chamado, ele entra onde as pessoas se quebrantam para poder ele entrar, e ele está nesta noite conhecendo a cada coração. Deus está sondando os corações nesta hora, e ele sabe aqueles que se arrependem, ele sabe aqueles que querem mudar a sua vida, ele sabe aqueles que querem dar um basta no que vem acontecendo. Deus nesta noite quer mudar você, meu amigo. Ele chega para Zaqueu e diz: hoje mesmo vou entrar na tua casa, hoje mesmo eu vou jantar com você,
Hoje mesmo eu entrarei e farei mudança no teu viver. Zaqueu, que não era bem visto pela sociedade, pela sua forma de viver, agora recebe Jesus com uma alegria, com prazer. Aí ele ficou tão feliz em ver aquela aproximação de Jesus ali com ele, que ele faz um banquete, ele prepara tudo, ele chama os amigos que estavam ali, ele também chama o pessoal que estava com Jesus, ele sai convidando. O que estava acontecendo com Zaqueu era uma mudança que ele estava encontrando na sua vida, que há anos ele não sentia. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, que antes sentia a presença de Deus, que antes andava na vontade de Deus, mas que agora sente-se um vazio na tua alma, sente sozinho e tenta se alegrar com o mundo se alegra, mas isso não tem dado alegria para você. Você anda abalado consigo mesmo e procura uma resposta para a tua própria vida. Eu quero dizer que Jesus Cristo, Ele está querendo que você tome uma decisão e mude a sua vida, e você saia do embaraço que você está, que saia desses pensamentos ridículos que acometeu no teu viver, que tem tirado você da unção do Espírito Santo e tem tirado você da presença de Deus, para que você volte ao caminho da verdade. É necessário que você entenda que o Senhor Jesus está dizendo para você desviado, para você que afastou-se dos caminhos do Senhor, porque todos nós, quando nós se afasta dos caminhos do Senhor, significa que a gente não está tendo mais prazer no Senhor. E vai procurar prazer aonde se não encontrar no Senhor? Aí vai para o mundo e começa a fazer o que o mundo faz, mas o mundo só faz do que faz, porque não conhece o Deus Todo-Poderoso, porque se Ele conheceres, eles vão também se aproximar do Senhor. É bem capaz de você olhar para eles e não dizer para ele quem você é, mas se você abrir a boca e dizer a verdade para eles, também eles vão se converter ao Senhor. Nesta hora, Zaqueu ali recebendo Jesus na sua casa, ele ficou muito alegre, ele ficou muito feliz, e ele se levanta no meio daquela alegria toda, se levanta e diz: olha, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu quero dar em troca, dar 4 vezes mais. Ele entra na lei, ele começa agora a querer obedecer a lei. A lei diz: se você defraudar alguém, tirar alguma coisa de alguém, você tem que devolver ele 4 vezes mais. Ele agora coloca no coração dele: eu conheço a lei, mas não andava na lei. Eu quero andar na lei do Senhor, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero fazer a partir de hoje melhorar a minha vida. E quando ele diz essas palavras, ele diz com alegria, ele diz com prazer. Aí o Senhor diz para todos aqueles que estavam ali olhando e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa. A salvação entrou na casa de Zaqueu. E não é uma casa que eu estou falando, a casa onde ele está morando, é a vida dele. A salvação entrou dentro dele, dizendo para ele: olha, tu erraste até agora, mas a partir de hoje é hora de se organizar perante o Senhor. Zaqueu se conserta na presença de Deus. Zaqueu muda a sua vida, porque o Senhor entrou na sua casa e fez morada. Convida o Senhor nesta hora. Eu sei que tu estás escutando esta palavra, e já dentro de você o Senhor já falou bem forte. Começa a dizer para o Senhor aí: eu quero mudança na minha vida, meu Deus. Eu quero que o Senhor entre com providência. Eu quero voltar aos teus caminhos. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero estar diante do Senhor, porque aquele grande dia vai chegar e o Senhor não quer te perder. Eu quero dizer para você que você é especial para o Senhor. Todos que estão me ouvindo esta palavra desta hora, o Senhor, você se torna especial para Ele, porque Ele quer mudança no teu viver. Ele quer entrar na tua casa e fazer morada, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Você estava perdido, mas foi achado por Jesus Cristo. É hora de você mudar a sua vida. Se você deseja receber a Cristo como seu Salvador, se a palavra foi ao teu coração, falou bem forte para a tua alma, hoje você está sendo convidado a voltar para a presença do Senhor. E se você deseja, aqui mesmo, a gente pode orar por você. Se você deseja mudar a sua vida, hoje mesmo, Deus entrará com providência na tua vida, na tua casa e em todo o teu viver. Que Deus abençoe.